um avião com 2 motores com algumas, eu tenho que admitir, algumas características exclusivas. Sabe, tem essas 2 hastes que Lade servem... construiu um puleiro uma vez, lembra disso? Bom, não foi nada, querido. Eu tenho... Algumas vezes que eu saía com um grupo de pessoas, muitas vezes eu conseguia notar quando um cara tava tentando conquistar o respeito daquele grupo. Quase sempre tinha aquele cara que se sentia excluído e tentava desesperadamente ganhar a atenção do grupo. E eu, muitas vezes até por hábito, ficava observando o comportamento dessas pessoas. Tinha aquele cara que ficava desesperadamente buscando validação do grupo, e quando não era assim, tinha aquele tipo de pessoa que agia como se não ligasse para a validação de ninguém. Porém, ele fazia isso justamente no intuito de ser respeitado e ter a validação dos outros, sem falar na pessoa que tentava aderir ao comportamento de um personagem. Eu vou ser eu mesmo e falar o que eu penso. Nesse vídeo você vai entender como você pode ter sua presença respeitada e genuinamente admirada pelas pessoas em sua volta, sem precisar ficar fazendo esforço, sem buscar a validação de ninguém e sem precisar ficar forçando o personagem. Tudo isso mesmo se você for uma pessoa quieta e introvertida. Então eu já adianto para que você deixe o like, porque isso vai ajudar bastante no canal e no trabalho para que eu traga mais conteúdos como esses. Agora, indo direto ao conteúdo, vamos começar por parte. Bom, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que não existe essa de seja respeitado por qualquer pessoa ou em qualquer lugar em que você chegue. É bastante comum, até se você pesquisar sobre esse tipo de vídeo, uma das primeiras coisas que podem te falar é que você pode ser respeitado por qualquer pessoa em qualquer lugar. Só que isso não é uma verdade, e antes de você achar que eu estou viajando, eu vou te explicar o porquê. Existe uma técnica de persuasão que eu até cheguei a falar aqui em um vídeo sobre ela, que uma maneira bem eficiente de fazer com que uma pessoa goste de você é você copiar a personalidade dela. Em grupos sociais funcionam basicamente assim, só que com uma pegada um pouco diferente. Cada grupo social tem a sua bolha de realidade, cada um tem o seu mundo. Existe aquele grupo que gosta de farra, de tomar uma no final de semana, existe aquele grupo que gosta de academia e por aí vai. Só que o ponto mais interessante de onde eu quero chegar nessa parte é o seguinte: se você quiser ser respeitado em um grupo de pessoas onde eles fazem chacota de você, sempre tenta te diminuir na frente dos outros e anda o tempo todo fazendo pouco de você, o primeiro passo é você achar uma pessoa para que você faça de chacota, diminua na frente dos outros e sempre que puder fazer pouco dela na frente de todo mundo. Então é aquilo, se você quiser ser respeitado e admirado por idiotas, o primeiro passo é você se tornar um deles. Porém, se tu decide querer ser respeitado em grupos de pessoas que têm seus valores, em grupo de idiotas tu se torna uma piada. Se você se torna uma pessoa que estuda, trabalha, faz academia, se cuida, busca evoluir, vai ter grupo de pessoas que vão te respeitar e dependendo da sua disciplina, eles vão te enxergar como um modelo a ser seguido, ou seja, você vai servir como inspiração por pessoas que estão buscando o mesmo objetivo que você. E para outros grupos, você pode ser visto como um nerd chato e sem graça. Então, com base nisso que eu acabei de te falar, o primeiro passo é eu te aconselhar a você começar a ser seletivo com o ambiente em que você pisa e também você ficar alerta e observar por que tipo de pessoas você está querendo ser respeitado. Será que não são pessoas idiotas? Muitas vezes a gente não se dá conta disso. Bom, agora entendendo isso, vamos para o segundo passo, onde eu vou falar sobre o julgamento. Se você quer ter uma presença de respeito sem fazer esforço, você tem que aprender a dominar o julgamento das pessoas. O julgamento é uma coisa que sempre existiu e sempre vai existir. É muito comum você ouvir falar coisas como nunca julgue o livro pela capa, é errado ficar julgando as pessoas. Primeiro que muitas vezes o julgamento não é errado, às vezes a gente julga certo. Mas sim, às vezes as pessoas julgam umas às outras de forma errada. Deveria? Não deveria. Mas independente de ser errado ou não, isso é uma coisa que nunca vai mudar. Então, ou você pode escolher passar a vida toda reclamando, ou você pode usar essa carta ao seu favor. Uma pessoa que entende como dominar o julgamento das outras pessoas é uma pessoa extremamente persuasiva. Eu falo isso por experiência própria. Eu já trabalhei com vendas e fechando parceria de negócios com empresas grandes. Basicamente chegar em empresas, conversar com o dono do local e fechar negócios. Quando eu comecei nesse trabalho, eu tinha um colega que ficou encarregado de me treinar, mais velho, mais experiente, 48 anos. Basicamente eu só teria que olhar como ele faz, aprender e replicar. Esse colega ele passou por uma situação difícil que chegou um momento que ele não tinha R$1 no bolso, só que ele sabia como se vestir e falava bem. E não, ele não falava aquelas palavras difíceis, ele falava como eu e você, porém ele tinha lábia. Sem R$1 no bolso, ele entrava nos lugares, só que parecia que ele era tão importante quanto os
donos do local. Ele chegava e conversava com o dono do local como se fossem melhores amigos. Tinha vezes que eu até pensava, nossa, vai ser fácil fechar parceria, ele conhece o dono. Até que teve uma vez que eu cheguei a comentar, nossa, vocês se conhecem há um bom tempo, né? E ele simplesmente respondeu, não, acabamos de nos conhecer. Para mim sempre foi impressionante ficar observando tudo isso de perto. Depois de muito observar, eu comecei a entender que uma das coisas que ele fazia era usar e abusar do poder do julgamento das pessoas. Comece a se importar com a sua aparência. A forma que você se veste, se você não tá com cara de cansado, com olheiras, o seu cabelo bagunçado, não é questão apenas de vaidade ou querer parecer bonito para as outras pessoas. Mas se você quiser se tornar uma pessoa altamente persuasiva, você tem que entender que a aparência importa. O que é isso? É do meu alfaiate. Vai lá, fala que te mandei e gasta uma grana. O que importa quanto dinheiro eu gasto em ternos? As pessoas respondem à sua roupa e gosta ou não, é isso que tem que fazer. Inclusive, se você gosta desse tipo de coisa como persuasão, manipulação e sedução, no link da descrição tem um material estilo Netflix só sobre esse assunto. É só você ir lá e dar uma olhada. Bom, entendendo o que eu acabei de falar aqui, vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é para você parar de buscar desesperadamente por respeito. Não vou fazer rodeios para explicar essa parte porque é uma coisa bem simples de se entender. O ser humano às vezes tem a mania de querer mostrar a sua fraqueza disfarçado de força. E muitas vezes ele faz isso sem perceber. Por exemplo, uma pessoa que no fundo se sente fraca, ela vai tender a querer mostrar para os outros que ela é forte. Uma pessoa que não se sente respeitada, ela fica o tempo todo querendo se impor, querendo mostrar respeito, querendo pagar de quem é uma pessoa respeitada. Sendo que quando uma pessoa se sente realmente respeitada, ela não liga muito para ficar tentando se impor. Assim como uma pessoa, quando sabe que é forte, ela não liga muito em tentar ficar provando que é forte. Geralmente esse comportamento é como se ele fosse uma armadura que a gente veste para proteger o nosso ponto fraco, a nossa fraqueza. Só que guerreiro forte não precisa de armadura. Não fica desesperado para tentar parecer respeitado ou querer ser respeitado pelos outros. Respeito não é algo que você corre atrás para ter. Se o respeito não vier até você, é uma pena. Mas a partir do momento que você começar a correr atrás para ter, você vai começar a exalar um fedor de desespero. E as pessoas ao seu redor vão sentir. E é aí que não vão te respeitar mesmo. Ao mesmo tempo em que você tem que se importar em ter uma imagem de respeito, você também não deve se importar caso uma pessoa não te respeite. Ignore essa pessoa, finja que ela nunca existiu. Até porque a melhor coisa para uma pessoa que não te respeita é ela olhar para você e ver que não está sendo nem digna da sua atenção, que a presença dela para você está sendo bem insignificante. Bom, mas comenta aí, já aconteceu alguma coisa com você do que eu falei aqui, algo te soa familiar? Comenta aí embaixo se você passou por alguma situação de desrespeito ou o que você fez. Você pode também comentar sugestões de vídeos aí, de conteúdo para eu trazer aqui no canal, afinal eu olho todos os comentários e posso trazer uma sugestão sua aqui para o canal. Então é isso, esse vídeo vai ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.